Rocco Francis Marchegiano, conhecido como Rocky Marciano, foi um lutador de boxe estadunidense que competiu de 1947 a 1955. Foi campeão mundial dos pesos pesados de 1952 a 1956, e é o único campeão mundial dos pesos pesados na história do boxe profissional a se aposentar invicto, sendo um dos poucos lutadores que encerraram suas carreiras sem nenhuma derrota. Conhecido por seu estilo de luta implacável, um formidável poder de perfuração e resistência, Marciano foi incluído pelos historiadores de boxe na lista dos maiores pugilistas de todos os tempos, e é atualmente classificado pela BoxRec como o 16º maior boxeador da história. Rocky ficou conhecido também por nunca subestimar nenhum de seus adversários, pelo jeito humilde e modesto. Rocky foi o último branco campeão dos pesos pesados por um bom tempo e após sua carreira ter terminado, iniciou-se a supremacia afrodescendente nos ringues que durou até a chegada de Tommy Morrison na década de 1990, e posteriormente, dos irmãos Vitaly Klitschko e Vladimir Klitschko, que unificaram os títulos mundiais. Marciano nasceu e foi criado no lado sul de Brockton, Massachusetts. Seus pais eram Pierino Marchegiano e Pasqualina Picciuto. Ambos os pais eram emigrantes da Itália. Seu pai era de Ripa Teatina, Abruzzo, enquanto sua mãe era de San Bartolomeu in Galdo, Campania. Rocky tinha 2 irmãos, Louis, também conhecido como Sonny, e Peter, e 3 irmãs, Alice, Concetta e Elizabeth. Em sua juventude jogou beisebol com Sonny e David Rosler, um amigo do bairro de Marciano. Ele frequentou a Brockton High School, onde jogou beisebol e futebol. No entanto, ele foi cortado do time de beisebol da escola porque se juntou a uma liga da igreja, violando uma regra da escola que proíbe os jogadores de se juntarem a outras equipes. Ele abandonou a escola depois de terminar a 10ª série. Em março de 1943, Marciano foi convocado para o Exército dos Estados Unidos por um período de 2 anos. Estabelecido em Swansea, no país de Gales, ele ajudou a transportar suprimentos pelo Canal da Mancha até a Normandia. Depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, ele completou seu serviço em março de 1946 em Fort Lewis, Washington. O recorde amador de Marciano foi declarado como tendo 8 vitórias e 4 derrotas, enquanto outras fontes afirmam ser 9-4. Enquanto aguardava a dispensa militar, Marciano representou o exército e venceu o torneio de boxe das Forças Armadas Amadoras de 1946. Sua carreira amadora foi brevemente interrompida em 17 de março de 1947, quando Marciano entrou no ringue como competidor profissional no Valley Arena Gardens de Holyoke, Massachusetts, sendo considerado Rocky Marciano of Westoverfield. Naquela noite, ele nocauteou o lutador local Lee Epperson em 3 rounds. Em um movimento incomum, Marciano voltou para a carreira amadora e lutou nas luvas de ouro do torneio All East Championship em março de 1948. Embora ele tenha tido uma luta profissional contra Lee Epperson, em seu registro, Marciano começou a lutar permanentemente como boxeador profissional em 12 de julho de 1948. Naquela noite, ele conseguiu uma vitória sobre Harry Bilzerian. Ele ganhou seus primeiros 16 duelos por nocaute, todos antes do 5º round e 9 antes do primeiro round acabar. Don Mogard tornou-se o primeiro pugilista a durar até o fim, com 10 rounds regulares, mas Marciano venceu por decisão unânime. No início de sua carreira, ele mudou a grafia do sobrenome Marchegiano. O locutor do ringue em Providence, Rhode Island, não conseguiu pronunciar Marchegiano, então o treinador de Marciano, Alveio, sugeriu que criassem um pseudônimo que mais tarde seria chamado de Rocky Marciano. Marciano venceu mais 3 lutas por nocaute e, em seguida, ele lutou com Ted Lovery. Marciano manteve sua série de vitórias vivo, derrotando Lovery por decisão unânime. Mais 4 vitórias seguidas foram disputadas em 19 de dezembro de 1949, com Phil Muscato, um experiente peso pesado de Buffalo, Nova York, sendo o primeiro lutador que Marciano enfrentou. 3 semanas depois dessa luta, Marciano venceu Carmine Vingo por um nocaute no 6º round em Nova York.
Marciano, já com 29 anos, enfrentou o campeão mundial de pesos pesados, Joe Walcott, de 38 anos, na Filadélfia, em 23 de setembro de 1952. Walcott derrotou Marciano no primeiro round e construiu uma vantagem de pontos. No round 13, Walcott usou um golpe que era sua marca registrada com a sua mão direita, mas um golpe de Marciano lhe acertou primeiro, um poderoso gancho de direita fazendo com que Walcott caísse de joelhos com o braço sobre as cordas. Ele ficou imóvel muito tempo depois de ter sido atingido e Marciano se tornou o novo campeão mundial dos pesos pesados. Sua primeira defesa veio um ano depois, uma revanche contra Walcott, que desta vez foi nocauteado no primeiro round. Em seguida, foi a vez de Roland Lastarza desafiar Marciano. Depois de construir uma pequena vantagem no placar dos juízes durante as rodadas intermediárias, Marciano venceu a revanche por um nocaute técnico no round 11. Depois disso vieram duas lutas consecutivas contra o ex-campeão mundial de pesos pesados e lenda dos meio-pesados Ezzard Charles, que se tornou o único homem a durar 15 rounds contra Marciano. Marciano venceu a primeira luta por pontos e a segunda por um nocaute no 8º round. Então, Marciano conheceu o campeão britânico e europeu Don Coquel. Marciano o nocauteou no 9º round. A última disputa pelo título de Marciano foi contra Archie Moore, de 38 anos, em 21 de setembro de 1955. A luta estava marcada para 20 de setembro, mas por causa dos avisos de furacão, teve que ser adiada por um dia. Marciano foi derrubado por uma contagem de 4 no segundo round, mas se recuperou e manteve o título com um nocaute no round 9. Marciano anunciou sua aposentadoria em 27 de abril de 1956, aos 32 anos. Ele terminou sua carreira com 49 vitórias e nenhuma derrota. Em 31 de agosto de 1969, véspera de seu 46º aniversário, Marciano era passageiro de um pequeno avião particular, um Cessna 172 indo para Des Moines, Iowa. Era noite e o mau tempo se instalara. O piloto, Glenn Belch, tinha 231 horas totais de tempo de voo, 35 delas à noite. Belch tentou pousar o avião em um pequeno aeródromo nos arredores de Newton, Iowa, mas a aeronave atingiu uma árvore a 3 quilômetros da pista. Voando com Marciano no banco de trás estava Frank Ferrell, o filho mais velho de Leo Ferrell, um ex-boxeador que conhecia Marciano desde a infância. Marciano, Belch e Ferrell foram mortos no impacto. Marciano está enterrado em uma cripta no cemitério Forest Lawn Memorial em Fort Lauderdale, Flórida. Sua esposa, Barbara Marciano, morreu 5 anos depois, aos 46 anos, devido a um câncer de pulmão, e está sepultada ao lado dele.